apresentar a vocês daqui a pouco, além do escritor que está aqui do meu lado, que é o Márcio Seva, algumas pessoas também do FLIC que está aqui. FLIC, Festival Literário do Cerrado, tá? Que acontece todos os anos no mês de setembro. Que ontem foi o dia do quê? Dia 21 de setembro é o dia da árvore, obrigada. Então a gente fala em FLIC, deveríamos sempre falar também do dia da árvore, né? Quase comecinho da primavera, dia 23. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar os professores que estão aqui nesse auditório comigo, para que o professor Márcio, eu falei professor, mas não é arquiteto, né? Professor. Para conhecê-los. Juliana, Peter, Sebastiana. Tem mais algum que eu não vi aí ainda? Professor? A Kátia, Raquel. Márcio, eu apresento a você os professores deste colégio. Sem eles não era possível nós estarmos aqui reunidos, né, para nós escutar, né, ouvir com tanto carinho o seu livro que foi trabalhado. Então nós temos aqui a professora Juliana, tá? A professora Sebastiana, professor Peter, professora Kátia, professora Alessandra e a professora Raquel. Uma salva de palmas para eles. Já que eu percebi tanta gente. Mas que é? Não tá com o microfone aqui não, gente. Tá com a pilha, não? Hã? Tá com a pilha, não? Tem que desligar ela. Oi, eu tô vendo tanta gente do FLIC que eu conheci também essa semana. E eu gostaria que eles viessem aqui na frente, todos do FLIC que estão presentes aqui, para que vocês pudessem, os alunos do CPEM, conhecê-los, tá? A equipe que trabalhou com o Marcos Paiva e o Rael este ano, por favor. Los Angeles. Tem mais alguém que eu não vi aí do FLIC? O Calunga está na oficina dele. A Grace. Ô, Grace, vem. Vem, por favor. Ô, Marquinhos, o Marcos, né, vamos falar, o mentor do FIC, eu gostaria que ele apresentasse cada um dessa equipe que está presente aqui hoje para vocês. Bom dia, pessoal. Então hoje vocês têm uma oportunidade muito grande. Para essa palestra do Márcio, uma aula de história que vai entrar na história, tá ok? Então aqui tem a Grace Daya, que ela apresentou na escola normal. Foi ontem? Anteontem. O Los Angeles, que esteve aqui agora na palestra aqui com acho que outras turmas, acho que vocês já conhecem, foi hoje. Ontem também e hoje. A Lília Neves também, que é arquiteta assim como o Márcio, e ela é contadora de histórias também. Ela esteve ontem em duas escolas, ontem e anteontem em duas escolas. A Flávia Ribas, que é escritora, contadora de história. Ela tem um livro que é As Cores de Thor. O livro foi premiado, é muito bom, gente, vale a pena conhecer. E aí, quem ilustrou o livro da Flávia foi a Carmen, que é ilustradora, e ela fez oficina de ilustração aqui, né, durante o FLIC. E o Rael, que é o cérebro do FLIC. É isso aí. Palmas para ele. Obrigada, Marquinhos, tá? Obrigada, pessoal. Muito obrigada, viu? Agora eu vou passar, né, a palavra para o nosso palestrante nessa maravilhosa aula de história, tá ok? E vocês prestem muita atenção e muito obrigada por enquanto. Obrigado. Bom dia a todos.
meus amigos do FLIC, aos professores presentes, aos alunos aqui, e obrigado, Heloísa, pelo apoio que ela dá, que é fundamental. Já começando, eu quero dizer que eu tenho uma frase que eu coloquei: se vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Essa frase é do cientista Isaac Newton, fundamental na história da ciência, que fez trabalhos magníficos e teve a humildade de dizer que se ele viu mais longe, foi porque estava sobre os ombros de gigantes. Ou seja, mesmo um cientista do porte dele reconhece a importância de quem veio antes e a importância da história. Então a história é fundamental para todo mundo, até para um cientista genial que não faria nada se não tivesse estado sobre os ombros de gigantes. Essa frase importante mostra que a ciência tem história. A ciência tem história. E também nós devemos reconhecer, como hoje em dia se reconhece, que a história tem ciência. Ou seja, estudar a história não é simplesmente acreditar que há um destino pré-fabricado, que há algo que vai acontecer necessariamente, que o futuro já está definido. A história é feita também pelos homens e, então, também deve haver alguns gigantes que nos ensinaram sobre a história. Esse segundo slide vai mostrar os gigantes de Ipameri, tá? Quer dizer, as pessoas que estudaram história e se dedicaram a estudar a história de Ipameri e vieram antes de nós. Fundamentalmente, o Joaquim Rosa é aquele que está lá, por esse Goiás afora, é o autor desse livro. O Joaquim Rosa é o primeiro e, eu acredito, o principal historiador. Em segundo lugar, o João Veiga, que foi um ipamerino adotivo também, e que publicou 2 livros chamados Ipameri Histórico. Eu acho que hoje em dia são raridades esses livros, mas a Biblioteca Municipal tem exemplares. E por fim, o Murat Peixoto Vaz, né? Que é um pesquisador atual. Ele pesquisa as cúrias, pesquisa a diocese, muita documentação religiosa ele trabalha pesquisando. Então são historiadores que fazem pesquisas próprias, são gigantes ipamerinos. Além desses, também há muitos comentaristas, e entre eles quem se destaca é qual é o nome completo? Isso, qual é o nome completo dele? Adalvando Alarcão. Quer dizer, eu li muitos livros dele, mas o nome dele é complicado para eu guardar. É outro personagem importante que ele não fez pesquisas, mas foi um memorialista que anotou muita coisa importante. Então, eu estou dando um quadro resumido dos nossos gigantes, aqueles em quem nós vamos nos apoiar. Alguém faz aniversário hoje? Ninguém? Que pena. A gente comprou uns brigadeiros para comemorar que ninguém faz aniversário. Que bom, legal. Não, então é o seguinte, vocês reservem, porque no final nós temos 3 bandejas de brigadeiro aqui, tá bom? Eu não estou usando isso para segurar vocês, não, mas é porque o brigadeiro, esse docinho, também tem história, tá? O brigadeiro, tá. O brigadeiro é um nome que foi dado para um docinho que uma senhora inventou para ajudar a financiar uma campanha eleitoral do brigadeiro Eduardo Gomes. Então até o brigadeiro tem história. Então vamos falar um pouquinho mais agora diretamente sobre história.
sobre história, também uma curiosidade. Aqui na frente tem uma máquina de escrever. Alguém conhece? Conhece? Bom, já é bastante, hein? Essa máquina, não essa, foi usada pelo Joaquim Rosa para fazer anotações sobre a história de Ipameri. Ele não escreveu um texto, ele fez anotações usando os arquivos da Prefeitura de Ipameri. Ele não era ipamerino, tá? Veio conhecer Ipameri já adulto, mas foi uma pessoa super influente em Ipameri. Ele veio do Triângulo Mineiro de Monte Carmelo, provavelmente em 1908, se mudou de Monte Carmelo para Formosa. Essa viagem, naquela época, 1908 por aí, se fazia em carro de boi e cavalo. Não tinha alternativa. Então, aqui tem um cronogramazinho da vida dele, do Joaquim Rosa, que é a última linha, de baixo. De 1901, ele viveu até 1982. Ele foi para Formosa com 7, 8 anos. Lá ele viveu até os 19 anos e foi estudar no Rio de Janeiro. Então vocês veem que coisa. Ele deve ter levado um mês para sair de Monte Carmelo e chegar a Formosa em 1910, 1908, não sei bem. Uma viagem penosa, imagino que seria, né? Em 1919, quando ele foi para o Rio de Janeiro estudar, Ipameri já tinha estado de ferro. Quer dizer, nesse período aconteceram muitas coisas. A adolescência dele ele passou em Formosa e muita coisa que ele não conhecia estava acontecendo. Naquela altura, para ir para o Rio de Janeiro, ele veio para Ipameri, nos veículos precários também, rodovias precárias, e daqui ele foi pela estrada de ferro até o Rio de Janeiro. Eu quis mapear um pouquinho as formas de transporte, então, que ele se utilizou. Na infância e adolescência, havia carro de boi, cavalo, tropas de burros. Esses eram os meios de transporte disponíveis quando ele foi para Formosa. Quando ele foi para o Rio de Janeiro, já existiam Fordecos. Fordecos eram carrinhos da Ford muito valentes que pegavam qualquer estrada de terra e circulavam. Mas já existia o trem e Fordecos, caminhõezinhos também, desses bem precários, mas que venciam o sertão, e tratores. Então, a combustão, motores a combustão, já eram uma realidade nesses 20 anos iniciais do século XX. Vocês não fazem ideia do que é isso, porque para vocês, avião a jato, qualquer meio de transporte, os automóveis, tudo é uma coisa comum. Mas vejam, nessa época, o cara passar de um carro de boi para a estrada de ferro. É uma coisa, uma evolução muito grande para o período. Então, no Rio de Janeiro, já no Rio de Janeiro, ele conhecia isso aqui como o panorama dos transportes. Em Ipameri, enquanto ele estava vivendo esse trecho da vida dele, o que aconteceu? Veio a estrada de ferro, em 1913, como vocês sabem, veio o quartel em 1922, e o quartel não era o quartel ainda, veio o batalhão. O batalhão não tinha uma instalação própria, mas veio o batalhão. E veio o Banco do Brasil. Então essas três iniciativas tornaram Ipameri um lugar muito dinâmico, algo que não existia no sul de Goiás e nem no norte. A capital de Goiás era uma cidade parada.
e todos condenavam como difícil acesso. Então, Ipameri era um lugar fundamental na economia goiana, na história goiana, e foi o que ele conheceu transitando para o Rio de Janeiro. Tá? Joaquim Rosa no Rio. Ele ficou no Rio de Janeiro até 1924, quando se formou. Ele estudou no Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro, que era a escola padrão do Brasil. E estudou na Escola Nacional de Medicina, fez curso de farmácia. Ele deve ter sido um aluno brilhante, porque para estudar no Rio de Janeiro, Colégio Dom Pedro II e a Faculdade Nacional de Medicina, só poderia ter sido um aluno brilhante. Certamente foi. Mas ele viveu nesse período, 1929 a 1924, no Rio de Janeiro, algumas coisas importantes, tá? Então está ali, o que ele viveu, o colégio, a faculdade. Houve eleições presidenciais, provavelmente tão agitadas como essas que nós estamos vendo hoje em dia, provavelmente. E houve um grande movimento dos tenentes, dos oficiais mais baixos do Exército, protestando contra o quê? A corrupção, as eleições fraudadas, blá 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 blá. Eu não preciso falar mais porque o repertório é grande. Mas esses militares, tenentes, e o movimento ficou conhecido como tenentismo, se revoltaram, se rebelaram e foram se abrigar lá num forte no Rio de Janeiro, em Copacabana. Por fim, eles foram derrotados. Esse é conhecido como os 18 do forte, porque quando eles se entregaram, eram 18 pessoas, 17 militares, e teve um civil que se agregou a eles nessa caminhada. Muitos foram mortos. Dois que escaparam se tornaram muito importantes. O brigadeiro, que não era brigadeiro porque ainda nem existia a aeronáutica, portanto ele era do Exército, mas o Eduardo Gomes, que viria a ser brigadeiro, e nome de docinho, né, era um dos que se rebelaram. O outro, Siqueira Campos, participou de um movimento de revolta que veio desde o Rio Grande do Sul, liderado pelo Luiz Carlos Pérez, e percorreu o Brasil inteiro, entre 1922, 24, 26. Inclusive passaram aqui pela região de Ipameri. Então, oi. Olha, eu acredito que é descendente, porque da coluna Prestes, vamos dizer, uma variante, foi liderada pelo Siqueira Campos, foi até o Nordeste, passou pelo norte de Goiás, passou por Ipameri e tomou a estação da Estrada de Ferro de Pires do Rio, que eles tomou, né, na louca, que eles denominaram Estação Coronel Prestes. Isso não valeu para nada, ficaram lá algumas horas entendeu? Mas eu acredito que esses Siqueira Campos do Tocantins sejam descendentes. Eu não tenho informação, mas eu acredito que sim. Bom, então, veja bem, o Joaquim Rosa, um cara inteligente, vivo, jovem, vivendo no Rio de Janeiro, eu acredito que provavelmente teve alguma notícia a esse respeito. Ele não comenta nada nas memórias dele, mas provavelmente teve. O fato é que ele terminou o curso dele em 1924, farmacêutico, passou um ano mais ou menos em Morrinhos e veio para Ipameri. Os pais dele tinham ido para Formosa, tinham se mudado para Ipameri e ele veio para Ipameri. E aqui ficou de 1925, fim de 25, 26, até 1948. Qual era, vocês tentem adivinhar, qual era o cargo dele quando ele saiu de Ipameri em 1948?
podem chutar à vontade. O que vocês acham? Prefeito, governador, juiz, o que vocês acham que ele pode ter sido? Ele chegou a ser prefeito desses nomeados pela Revolução, mas ele não era mais. Ele era diretor do ginásio que viria a ser o CPI. Então, a vida dele, Ipamerina, terminou, não existia CPI, era outro nome, terminou como diretor do CPI. Então, acho muito importante, muito significativo que a gente faça essa palestra aqui, tratando dele por esse lado. Porque realmente em Ipameri, ele foi jornalista, foi farmacêutico, foi membro do judiciário, trabalhou no fórum, foi prefeito no meio dessas confusões todas, ele participou de muito movimento político, inclusive de movimentos de revolta na época de 1930, quando finalmente aqueles tenentistas de 1922 acabaram gerando um movimento que derrubou o governo eleito e o Getúlio Vargas, que é um nome que vocês devem conhecer, o Getúlio Vargas depois o presidente eleito e assumiu a presidência. O Joaquim Rosa apoiava esse movimento, ele foi um agitador em todos os sentidos, na cultura, na política, em tudo. Ele foi um indivíduo muito atuante e com ideias assim avançadas. Mais uma coisa para situar o ambiente de Ipameri nessa ocasião. Por que o quartel veio para Ipameri? Vocês já pensaram nisso? Não estava aqui. Ipameri é uma cidade pequena. O quartel estava em Goiás Velho, capital. Uma ideia. Oi? Também. Na verdade, Goiás Velha já estava sendo condenada pela localização há muito tempo. Eu falo Goiás Velha porque era assim que se dizia, né? O nome está errado. Então, mas sempre houve essa preocupação. E em Goiás, a autoridade, uma família que eu não sei se vocês conhecem, a autoridade dos Caiado era muito grande. E o quartel até incomodava, os militares até incomodavam, porque o Caiado era realmente um senhor coronel, o dono da região. O fato é que o quartel era incômodo lá, mas esse não é o único fato. Ele era incômodo. Oi, desculpa. Não, é uma dúvida, né? Não sei se é uma certeza, uma contribuição ou não. Na verdade, já havia dentro do próprio governo federal, a época capital do Rio de Janeiro, a intenção de trazer a nova capital para o centro-oeste. E a rota que provavelmente deveria surgir de levar material, de fazer, ela passava por essa região. Então, não sei se a transferência do quartel possa ter sido um dos pontos, até pela questão do batalhão do Exército de construção do Estado. Está certíssimo, obrigado, porque você acaba de me lembrar que eu falhei na minha exposição. Porque desde que a República foi instaurada no Brasil, a primeira Constituição republicana, 1891, se não me engano, já indicava que a capital brasileira se mudaria para o Planalto Central. Essa posição do Planalto Central, no livro esse que vocês estudaram, foi demarcada em 1892. 1892 foi a demarcação do Distrito Federal. Em 1922, desculpe meu esquecimento, foi o ano em que em Planaltina se ergueu um marco indicando que a nova capital será aqui, 1922. A Missão Cruz foi em 1892, que demarcou. E em 22 implantaram lá um marco. Eu vou pedir ao Rael, tem um videozinho muito interessante sobre o ano de 1922,
vocês vão ver e vão fazer um panorama do que o Joaquim Rosa conheceu quando estudante. Por favor. Anos atrás, as comemorações pela independência do Brasil duraram 11 meses, quase um ano de celebrações. Um evento gigantesco que no dia 7 de setembro de 1922 reuniu 20 chefes de Estado, no Rio de Janeiro, que era a capital federal. O desfile militar teve Tácio Pessoa esteve dia 7 de setembro de 100 anos atrás, as comemorações pela independência do Brasil duraram 11 meses, quase um ano de celebrações. Um evento gigantesco que no dia 7 de setembro de 1922 reuniu 20 chefes de Estado, no Rio de Janeiro, que era a capital federal. O desfile militar teve presença de tropas nacionais e estrangeiras e até de tanques brasileiros. O então presidente da República, Epitácio Pessoa, esteve a bordo de navios da Marinha Norte-Americana e da Marinha Real Britânica e foi homenageado em cerimônia militar com uma salva de tiros de canhão. O navio de guerra britânico era o maior do mundo na época. Olá, amigos da história! Essa festa grandiosa foi planejada 2 anos antes e mudou a cara do Rio de Janeiro, porque deu seguimento às reformas urbanísticas anteriores que foram feitas pelo ex-prefeito Pereira Passos, com várias obras e muitas polêmicas. A começar pela conclusão do desmonte do Morro do Castelo, uma medida defendida desde o século XVIII para combater a insalubridade, permitindo a circulação do vento da Baía de Guanabara e para desafogar o tráfego, e que também foi muito criticada, porque junto com o morro demolido foi realocado o Observatório Astronômico e desapareceram para sempre a Igreja de São Sebastião, o Colégio dos Jesuítas e as chamadas Casas dos Pretos de cultos africanos. Foi tudo abaixo para dar espaço ao espetáculo dos pavilhões, essas imensas construções da Exposição Internacional pelos 100 anos da independência do Brasil. Eram prédios belíssimos, majestosos, a maioria em estilo neoclássico. Nesse evento, que atraiu mais de 3 milhões de visitantes, com a participação de expositores de países estrangeiros. Havia palácios de festas, da música, das diversões, da caça e da pesca, da educação, dos estados brasileiros, da engenharia e muitos outros. E mais espaço ainda foi criado com o aterramento de partes da orla para abrigar esses pavilhões que eram muito bem iluminados e que, portanto, eram uma atração durante a noite também. No meio dessas celebrações se destacam várias outras curiosidades. Por exemplo, na abertura da cerimônia foi feita a primeira transmissão de rádio do Brasil, com a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, aquela mesma música que abre o programa A Voz do Brasil até os dias atuais. Alguns daqueles prédios dos antigos pavilhões existem até hoje, entre eles a sede da Academia Brasileira de Letras e o Museu Histórico Nacional. A cidade do Rio ganhou 3 hotéis encomendados para o evento: o Hotel 7 de Setembro, o Copacabana Palace e o Hotel Glória. Também foram lançadas as moedas comemorativas pelo centenário da independência. E a pedra fundamental de Brasília, que só seria fundada 38 anos depois, foi inaugurada a mando do presidente Epitácio Pessoa no dia 7 de setembro de 1922, em Planaltina, no Planalto Central do Brasil.
E a ideia qual era? Era apresentar para o mundo a imagem de um Brasil moderno que avançava na ciência e na industrialização, que mostrava as suas grandezas, as suas potencialidades. Um Brasil também meio com cara de Europa e mais civilizado, como alegava a elite republicana da época, que tendia a imitar os valores estrangeiros. Valores esses que foram criticados duramente na Semana de Arte Moderna, que ocorreu naquele mesmo ano, em 1922, em fevereiro, em São Paulo, dando destaque a uma nação mais miscigenada, com muitas referências às culturas afro-brasileiras e indígenas. Acontece que o país não ia tão bem das pernas assim como os políticos queriam fazer parecer. Enfrentava problemas na economia e o dinheiro gasto com as obras de preparação da cidade para essa festa grandiosa aí na administração do prefeito Carlos Sampaio, que também era engenheiro e suspeito de corrupção, com a contração de dívidas, aumentava ainda mais a crise, a gritaria da oposição e as denúncias na imprensa. A economia brasileira dependia basicamente das exportações de café, que haviam caído muito em razão da Primeira Guerra Mundial, quando a demanda pelo produto diminuiu. E fora desse modelo agroexportador, a indústria, ainda engatinhando, era voltada para o mercado interno, que tinha dificuldades para crescer por causa do baixo poder aquisitivo da população. Nas grandes cidades era onde se concentravam os trabalhadores pobres, os desempregados, ex-escravos, na maioria analfabetos e que passavam fome. Era um caldeirão prestes a explodir. E explodiu com o fortalecimento das lutas operárias e das greves. Em 1922 também foi o ano da revolta tenentista, os chamados 18 do Forte de Copacabana, um embrião da formação da coluna Prestes ali no futuro e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Isso tudo em oposição aos antigos modelos oligárquicos em que as eleições eram cartas marcadas, com alternância no poder das várias gerações dos coronéis, dos currais eleitorais e do voto de cabresto. A exposição do centenário de independência do Brasil foi o último grande projeto da velha república. Ela foi encerrada oficialmente na administração do presidente Arthur Bernardes em 2 de julho de 1923. Obrigada por assistir. Deixe o seu like se gostou, se inscreva e assista outros vídeos do canal também. Até a próxima com uma história a mais. Bom, mas melhor que isso eu não sou capaz de fazer. Vocês imaginem um jovem que saiu de Formosa, está numa cidade como Rio de Janeiro, nesse momento. Não é possível que ele não tenha, de alguma forma, tomado consciência do que estava acontecendo. Vindo então para Morrinhos, depois de Ipameri, ele desenvolveu 1000 ocupações, participou de muita coisa, despertou muita polêmica, teve uma vida realmente de aventuras urbanas, digamos assim. Mas esse momento coincidiu também com o auge de Ipameri como uma capital financeira, capital econômica do estado de Goiás. Ipameri nunca foi o maior município, nem o maior produtor, nem a maior arrecadação, não foi. Catalão e Morrinhos disputavam essa posição, mas Ipameri foi a capital comercial. O comércio estava centralizado aqui. Aquilo que Ipameri foi maior, foi o maior número de empresas, comerciando aqui. A população mudou. Quer dizer, aquela população antiga que estava a maioria da população na roça e pouca gente na cidade, a coisa inverte. Muito morador urbano no comércio, imigrantes numa proporção muito grande, imigrantes internos e estrangeiros. Então, toda a população de Ipameri, nesse período que o Joaquim Rosa viveu, eu acho que ele teve um privilégio, viveu um momento histórico importante no Rio de Janeiro, e viver um momento fundamental do sudeste goiano, que foi essa fase de Ipameri até
princípio dos anos 40. Tá? E a permanência dele aqui, a saída dele aqui, não determinou, mas foi também simultânea a uma fase de decadência da economia ipamerina. Ele escreveu até 1948 as anotações que eu estou me referindo, mas ele só estendeu as anotações até 1930. E o término das anotações dele dá assim uma visão otimista de que o Brasil aí então estava se libertando, iria enfrentar uma fase de enorme progresso e tudo, o que depois, no restante da vida dele, não se confirmou através do que a gente vê no livro, nesse aqui que ele escreveu, que é o Por Esse Goiás Afora. Isso aqui ele publicou em 1974, já vivendo em Goiânia, não estava mais... quando saiu de Palmeiras, ele foi para Tupaciguara e permaneceu no Triângulo Mineiro um período que eu não sei. Finalizou a carreira dele no magistério em 1962, em Belo Horizonte. E depois passou a viver, não sei também a partir de que ano, isso ele não aborda aqui, em Goiânia, e em Goiânia ele faleceu. Tá? Então, foi uma vida cheia de aventuras, uma vida agitada, de muita participação, muito envolvimento. Então, essa foto me agrada muito. Vocês conhecem o alpendre, vocês que estiveram ontem reunidos aí, porque essa foto foi feita naquele mesmo alpendre, voltado para o lado que a gente estava mesmo olhando ontem. Nós ontem tivemos uma pequena reunião ali na praça e o pessoal do FLIC teve presente. Esse que está no centro, ali, Marlo Batarran, era um professor do Colégio Pedro II, Essa reunião provavelmente foi feita em 1945. Então, o Malbatarran está no meio ali, de branco, e o Joaquim Rosa em pé ali à esquerda. O Joaquim Rosa, nessa altura, era o diretor do estabelecimento de ensino que viria a se tornar o CEPEM, certo? Ele era um ex-aluno do Colégio Pedro II e estava recepcionando o Malbatarran, que era professor no Pedro II nesta ocasião. O homem que calculava. Esse é um pseudônimo, ele se chama Júlio César. Isso, exatamente. Esse livrinho, O Homem que Calculava, é muito interessante, faz um elo entre os dois, o Joaquim Rosa e ele, e a professora Heloísa vai promover aqui um sorteio de uns livrinhos para motivar a agitação. O gosto de vocês pela leitura interessante. Eu sei. Mas, mais vendido em todo o mundo, perdendo apenas para a Bíblia. É um livro que conta a história do matemático. Na verdade, a saga do matemático árabe, muito interessante, tem muitos probleminhas gostosos de ler para quem é da matemática, que eu sei que todo mundo da matemática. Obrigado, viu? Você acrescentou, porque realmente é um livro muito atraente. Eu li isso aí com 12 anos e nunca me esqueci de certas coisas, porque ele propõe de uma forma muito criativa as questões matemáticas, e dá uns paradoxos ali que você fala, como é que é isso e tal. Muito legal, é uma leitura muito boa. E ele nem era da colônia árabe, nem nada, ele era um admirador da cultura árabe, mas ele era um brasileiro, né? Então, isso aqui mostra assim, o arco das aventuras do Joaquim Rosa. Eu procurei não comentar diretamente o texto que vocês trabalharam com a professora Heloísa. Tá?
vocês perceberam que eu não entrei no texto. Na verdade, era um texto, era algo difícil, datilografado nisso aqui, datilografado, papéis já em decomposição, que a Beth Costa, da Prefeitura de Ipameri, conservou, reproduziu, fez a transcrição eletrônica, e a partir daquilo nós começamos a elaborar a publicação. Então, a equipe da publicação envolveu o Alberto Costa, que trabalhou muito nas fotos, né? O Rael na parte gráfica e na elaboração mesmo do trabalho, tal. O Marquinho ajudando na revisão, na intervenção, vai e volta. Nós procuramos fazer um livro digno do Joaquim Rosa. Ele foi uma pessoa muito dedicada, muito interessada por Ipameri. Saiu daqui, assim, decepcionado. Assim, não querendo nem ouvir falar em Ipameri. Não interessa. Ele trabalhou muito por Ipameri, elevou o nível dos debates. Ele, com alguns militares que se apresentaram nessa ocasião aqui, mudaram o panorama político na cidade, e inclusive converteram Ipameri numa cidade de oposição. Ipameri chegou a ter que o Caiado, que não descia do trono lá em Goiás, teve que vir 2 vezes a Ipameri para pacificar as coisas, função da movimentação do Joaquim Rosa com esses oficiais que estavam no quartel Ipameri naquela ocasião, e com alguns outros imigrantes que chegaram aqui. Então, ele teve participação ativa importante, saiu desgostoso da cidade. Eu nem sei bem qual foi o fato assim determinante, mas é um indivíduo de valor muito grande e dedicado, e que estranhamente hoje em dia ninguém mais ouve falar. Ninguém ouve falar do Joaquim Rosa, um sujeito polêmico numa certa altura, e que desapareceu. Então, o livro em si, a ideia era essa: recuperar esse texto, fazer os comentários, porque era difícil lendo saber o que era que ele estava. Então fizemos uns comentários sobre a história, e bem dentro dessa questão de que a história ela é feita porque nós vamos agregando cada vez mais conhecimento, a gente vai tendo alguns gigantes, e sobre os ombros desses gigantes a gente vai avançando. Eu não sei o horário como é que está aqui, olha só. 11h03. Tá. Bom, essa parte expositiva aqui, estamos terminando. Eu termino aqui com um outro pensamento de um filósofo, que é o Descartes, que é uma frase clássica dele, que dizem: penso, logo existo, mas não é completa. A frase completa é assim: eu duvido, eu penso, porque já que eu duvido, eu penso, e já que eu penso, eu existo. Ou seja, o pensamento tem que ser assim especulativo. Você não pode simplesmente aceitar, você tem que pensar: é isso ou é aquilo, tudo tem uma oposição, tudo tem uma contradição, tudo tem que ser visto assim. Então, eu duvido. Bom, se eu duvido, eu penso. Se eu penso, então eu existo. Esse é o conceito dessa frasezinha. Ela não resolve nada, mas diz que a gente deve ser sempre especulativo. Em seguida, eu havia notado as perguntas dos colegas de vocês que tinham sido feitas no ano passado, mas a professora Heloísa disse que são muito parecidas com as deste ano. Então, assim, como os que estão presentes aqui, e o horário também já está avançado, eu gostaria de saber se alguma pergunta que vocês têm. Eu não vou... Essas são muitas perguntas e tomaria muito tempo. Então, como ela me disse que são parecidas, eu gostaria de saber se vocês têm alguma questão para apresentar. Como é? Você falou sobre a questão do tipo da luta do exército na década de 20. Não sei se eu me perdi ou se a gente foi entrando no assunto, o tipo foi claro. Ah, tá.
Então, esses movimentos de insatisfação dentro do Exército não eram novidade absolutamente. Mas nesse momento tomaram um vulto desconhecido. Tá? Então, nesse mesmo período, por volta, ainda no governo do Epitácio Pessoa, e o Pandiala Calógeras era o ministro da guerra e desagradava muito porque ele era civil, ele não era militar. Então, ele era ministro da guerra, os militares, os oficiais mais baixos já estavam descontentes, encarando um ministro da guerra que era civil, num governo que era muito contestado, essa situação que mais ou menos apareceu no videozinho. Então, ainda no governo Arthur Bernardo, do Epitácio Pessoa, foram contratados construções de quartéis, 103 quartéis, numa tentativa de redistribuir, reorganizar e controlar as inquietações no meio militar. É um absurdo, desses 103, 53, se não me engano, eram no Rio Grande do Sul. Quer dizer, dá para você sentir onde é que a coisa estava fervendo, e de onde saiu Getúlio Vargas, Luiz Carlos Prestes e tudo mais. 53 no Rio Grande do Sul. E um dos quartéis dessa leva foi o de Ipameri. Ou seja, tem uma história de que o pessoal de Goiás Velho, tudo bem, mas ao governo já interessava trazer o quartel para cá, porque já tinha comunicação a estrada de ferro, comunicações telegráficas, proximidade com o Sudeste, tá? E os oficiais insatisfeitos. Aquilo é uma maneira de remanejar os oficiais também. Estendendo um pouquinho, eu tenho um relatório da Companhia Construtora de Santos, que foi quem fez a construção desses quartéis, e no relatório que eu consegui, de 1923, aparece o quartel de Ipameri, que foi obra deles. Então, o quartel respondeu uma conveniência também do comando do Exército. Não é só uma questão de Goiás Velho e tal. E abrigou muitos militares incômodos também, tá? Que eu até acredito que eram mandados para as regiões mais distantes, né? E que geraram aquele ambiente oposicionista aqui em Ipameri. Só estranhando um pouquinho, o quartel tem outra coisa notável, que ele foi feito no sistema que eles chamavam desmontável, e que nós chamamos pré-fabricado, ou seja, uma parte da obra, fundações, etc., em alvenaria, concreto que fosse, e o resto de estrutura metálica. Eu não conheço em detalhes o quartel de Ipameri, mas um amigo nosso, o Alex, até se interessou e já está com ele o livro, porque ele quer levar aí para os colegas dele do quartel, porque é um documento que eles não conheciam aqui. Mas o quartel de Ipameri fez parte desse movimento de abafa, vamos dizer assim, da insatisfação militar. Né? E interessante também, você falou sobre o ministro da guerra, sempre Pandiala Calógeras na época, né? Isso, ele era ministro, o Pandiala Calógeras era ministro da guerra, só que ele era civil. Tá? Alguma outra pergunta? Então acho que o jeito é comer brigadeiro, né? Fala. Eu também não sei se a pergunta é muito assim para agradecer. Não? É para agradecer porque assim, eu acho que estudar história é entender o que a gente vive hoje, né? A gente se sente tão angustiado às vezes com a situação que a gente está vivendo, sem entender o que está acontecendo, e olhar para 100 anos atrás, para uma história tão específica de Ipameri, mas que fala sobre o Brasil todo. Muito obrigada, foi um privilégio estar aqui. Olha, isso aqui para mim foi um aprendizado. Eu estou falando com toda honestidade, foi um enorme aprendizado, uma oportunidade que caiu por sorte, né?
E o que você falou é isso mesmo, que é o que eu tentei também falar. A ciência tem história, mas a história tem ciência. Hoje em dia a gente tem que entender que há uma ciência da história. É uma coisa... Agora, nas comemorações da independência, eu moro em Brasília, né? Então, nas comemorações da independência, a gente recebeu lá o coração do imperador. E isso, para mim, foi... eu não cheguei a ir visitar, eu fiquei com muita curiosidade, mas acabou não cabendo dentro do meu cotidiano, mas eu fiquei com muita curiosidade, assim, por que esse símbolo tão forte do imperador dentro de um contexto de celebração da independência? Então, olhar para as celebrações da independência de 100 anos atrás e refletir sobre o que a gente viveu na independência esse ano é uma luz. É uma luz. Muito obrigada. Eu vejo assim, entendeu? A história tem se espalha por um período grande, a história. A memória, um pouco menos. Quer dizer, muitas coisas nós sabemos pela memória, pelo que nos contam, pelo que resta de tradição e tudo. Mas a história é mais longa. E a memória é algo que também tem valor, que muitos autores são memorialistas e tem valor, né? E o momento presente é difícil porque é tão conturbado, é difícil interpretar se você não se firma em alguma coisa, né? Ainda mais agora. Eu falo francamente, eu não faço uso de redes sociais, o Marquinhos faz um uso criativo, excelente e tal, eu não consigo me habituar a esse ambiente de redes sociais, mas é uma coisa que acaba controlando a cabeça das pessoas, né? E a gente tem que ter tempo para pensar, meditar, etc. Né? Podemos comer Pessoal, você quer responder ela primeiro? Não, eu só ia comentar que tem um rapaz, um historiador da Bahia, não é um historiador, é um jovem, mas que ele cria conteúdos de história do Brasil no TikTok, que é maravilhoso. Então, passar esse material para ele e fazer com que ele contasse essa história numa linguagem que é muito simples e muito atraente para essa turma aqui, seria fabuloso. O Eduardo Bueno tem muita coisa no YouTube, na história séria. Então tem material, mas eu percebo que a concentração da atenção das pessoas não está nesse material. Não vai comer os outros? Ô, pessoal, era para fazer assim uma dinâmica, né, com quem está fazendo aniversário, mas incrível, né? Ninguém está fazendo aniversário hoje. Onde nós perguntamos aqui quem fez aniversário ontem, na turma que estava? Ninguém, anteontem. E nós desistimos de perguntar aniversário porque não tinha ninguém. Porém, vocês viram que ele disse aqui sobre brigadeiros. Então, ele trouxe brigadeiros para distribuir a vocês, que todas as vezes que vocês forem a uma festa de aniversário ou lembrar do brigadeiro, não é isso? Como surgiu o brigadeiro? E então vocês nunca mais vão esquecer. Eu vou distribuir enquanto... Relacionada ao palestrante Márcio Serpa, Ipameri, 14 de setembro de 2021. Prezado senhor Márcio Serpa, venho por meio desta dizer que me sinto privilegiada por ter a oportunidade de participar do Festival Literário no Cerrado, FLIC, como também por conhecer um pouco mais sobre Ipameri, através do livro que nos foi disponibilizado. Acho interessante e importante a realização do FLIC, para que seja incentivada a leitura e seja dada asas à nossa imaginação. É para mim motivo de orgulho conhecer pessoas que amam e se preocupam com Ipameri. Confesso que também gosto da ideia de poder escrever sobre Ipameri, pois gosto de desafios. E este que estou vivendo hoje, sei que estimula minha criatividade, faz com que exercite minha mente e isso para mim é muito bom. Agradeço aos professores que escolheram nossa sala em meio a tantas outras para participar desse projeto espetacular.
Obrigada por essa oportunidade que nos foi concedida. É um grande prazer fazer parte do evento. Atenciosamente, Nayara Evangelista Vaz, aluna da primeira série A. Do vazio à constituição de vida. Em um lugar pouco lembrado, mas cheio de esperanças, terra em que do Brasil o coração bate forte, é minha querida Ipameri. O canto dos pássaros e o aroma das flores, uma vida tranquila, mas também desafiadora. Terra de gente simples, terra de gente boa, de mãos calosas e coração gentil. Temos orgulho de pertencermos a essa geração, de ter o sangue dos guerreiros e historiadores, das pessoas que deram suas vidas pela nossa cidade. Somos nós, ipamerinos, lugar de muito orgulho e paixão pelas tradições. Não somos tão perfeitos, mas nós lutamos, conquistamos e queremos muito mais, despertando no coração da gente o amor pelos nossos ancestrais. Amanda Alves, primeira série A. Ipameri, 30 de agosto de 2022. Prezado escritor Márcio Seva, por meio desta, venho lhe agradecer pela sua participação no Festival Literário do Cerrado, o FLIC, trazendo sua obra atemporal sobre a história ipamerina. É extremamente importante sabermos nossas origens e os eventos que se sucederam até aqui. Importante ressaltar que é uma história relativamente conturbada, mas ainda assim muito interessante. É admirável suas decisões e maneirismos ao polir e fazer sua obra. O uso de uma fonte mais clássica, remanescente das máquinas de escrever, cria uma atmosfera dentro da leitura. A estruturação do texto o torna mais dinâmico e interessante. Entre dezenas de outros elogios, ressalta a frase de Edmund Burke: aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Atenciosamente, Pedro César Rocha, terceiro ano A, matutino. Feliz 30 de agosto de 2022. Prezado escritor Márcio Seva, venho através desta agradecer por ter me dado a oportunidade de conhecer um pouco sobre a minha cidade. Sou aluna da terceira série do ensino médio. Sinto-me privilegiada em estar participando do FLIC, Festival Literário do Cerrado. Sei da importância da história para um povo. Conhecer a história é conhecer o passado e planejar o futuro. Achei interessante vários pontos do livro. Muitas coisas de Ipameri eu não sabia. Exemplo, a história da Igreja Católica, a história do cemitério, como a ferrovia chegou a Ipameri. Seu livro despertou-me um interesse muito grande, pois ele fala sobre pessoas que viveram aqui, que contribuíram para o crescimento da nossa gente, tanto para quem é da cidade e não conhecia a história, quanto para quem não é da cidade, mas gostaria de estar sempre por dentro, para saber como foi e, quem sabe, despertar muitos a vontade de trabalhar com nossa cidade. Um abraço. Ipameri, cidade goiana, uma das mais importantes dos tempos distantes. É pequena, muito singela, também é serena, há quem goste dela. Cidade do interior, terra de muito amor, que tem seu grande valor. Com sua simplicidade, nos traz tamanha felicidade. Essa é minha querida cidade, onde quero continuar a viver. Nayara Evangelista Vaz, aluna da primeira série A. Oi, eu quero agradecer a vocês, eu não estou reconhecendo os que falaram aqui. Fique em pé, quem gravou os vídeos aqui, Nayara, Amanda, Pedro, por favor. Beleza. Olha, muito obrigado, realmente. Pamela, onde está a Pamela? A Pamela está cá. Ela está com
Tudo bem. Eu quero dizer o seguinte, a gente só escreve para as pessoas se interessarem e gostarem. Então, é uma reação importantíssima para nós, que compensa, e eu espero que vocês continuem na leitura. A leitura é fundamental. Permite conhecer, meditar, deduzir. A leitura é fundamental. Parabéns a vocês. Obrigado por tudo.